Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais uma aula de biologia aqui do ABF. A gente vai dar continuidade ao nosso curso de botânica e vamos falar sobre o terceiro grupo de vegetais na escala evolutiva, que são as gimnospermas. Então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, então vamos falar sobre as gimnospermas, que são os vegetais representados aí por indivíduos como sequoias, pinheiros e araucárias, que são indivíduos bastante grandes do grupo das coníferas. Esse grupo é o que vai ser mais pedido, é o que vai ser mais cobrado, o que vai ser utilizado como exemplo na maior parte dos exercícios. Mas também existem outros tipos de gimnospermas, como as cicas, que são plantas muito utilizadas como ornamento, especialmente para fazer cerca viva, ou ainda para fazer aquelas entradas bonitas de condomínio, que são todas cheias de jardins, enfim. E as gincófitas, representadas aí pela ginkgo biloba. Bom, as gimnospermas são plantas vasculares, lembrando que os vasos condutores já apareceram lá nas pteridófitas, né? Então elas são traqueófitas. São plantas adaptadas a ambientes frios e nós temos uma grande novidade, que é a capacidade de conquistar totalmente agora o ambiente terrestre. Então, as gimnospermas, elas passam a ser plantas terrestres que conquistaram totalmente o ambiente terrestre, ou seja, já não são mais dependentes da água. Quando a gente fala da independência da água, esse fato se relaciona com o processo de reprodução. Todos os seres vivos dependem da água por ser meio metabólico, mas ela já não precisa mais da água para o seu processo de reprodução. E essa independência da água se deve basicamente a 3 fatores. Em primeiro lugar, a presença de um tubo polínico. A gente vai falar melhor sobre isso, mas o tubo polínico garante que o gameta masculino chegue até o gameta feminino sem a participação da água, formando de fato um tubo, um túnel. O grão de pólen, através do qual acontece a produção do gameta masculino, mas é interessante porque o gameta masculino nas briófitas e nas pteridófitas é um gameta flagelado e aí depende da água, a gente faz aquela relação. Nesse caso aqui, o grão de pólen, dentro do qual está o gameta masculino, ele não precisa da água para chegar na estrutura feminina de reprodução, porque ele é disperso pelo vento. O grão de pólen, ele é alado, ele tem essas 2 abas aqui que fazem com que ele seja disperso pelo vento com facilidade, o que a gente chama de anemofilia. Existe ainda a produção de sementes. Então, a semente, que é um tegumento envoltório que protege o embrião, ela também tem o endosperma, que é o tecido que nutre esse embrião. Então, essa estrutura aqui, ela garante uma manutenção desse embrião no ambiente e vai germinar em um momento propício. O fato delas terem sementes faz com que elas sejam consideradas espermáfitas. Lembra que esperma significa semente. Bom, vamos entender então como que é. Aliás, eu tenho aqui um lindo desenho, uma árvore, que foi ilustrada, né? A ilustração dessa aula hoje é do meu filho, do Eduardo. Aparece aqui, filho. Fala um oi. E agora a gente vai falar então sobre o ciclo de vida das gimnospermas. Bom, eu coloquei aqui um pinheiro. Geralmente, pinheiros ou araucárias são utilizados como modelo para representar o ciclo de vida. As araucárias, elas são plantas dioicas, então tem a planta masculina e a planta feminina. Já os pinheiros são monóicos, então em uma mesma planta eu vou ter a estrutura masculina e a estrutura feminina. A parte responsável pela reprodução, ela é chamada de estróbilo. Lá nas angiospermas, dando um spoiler aqui, a região responsável, a parte da planta responsável pela reprodução é a flor. Aqui nas gimnospermas nós não temos flor, apesar de algumas literaturas e alguns vestibulares já terem tratado estróbilo como uma flor rudimentar, mas na realidade ainda não é. Então, a estrutura reprodutora de uma gimnosperma é o estróbilo. Então, nós temos o estróbilo masculino, também chamado de pinha masculina, e o estróbilo feminino ou pinha feminina. A pinha das araucárias é aquela pinha que a gente usa como ornamento no Natal. Essa aqui é um pouquinho diferente. Bom, vamos lá. O vegetal em si, a árvore em si, é um esporófito, é o adulto diploide. A função de um esporófito é produzir
esporos. Então, no estróbilo masculino, acontece por meiose a produção de esporos masculinos. E no estróbilo feminino, acontece por meiose a produção de esporos femininos. As estruturas masculinas, elas são todas chamadas de micro e as femininas mega. Então, um esporo masculino é um microesporo ou micrósporo e o esporo feminino é um megaesporo ou megásporo. Vamos lá, o que acontece então? Qual é a função de um esporo? O esporo germina, dando origem a um gametófito. Gametófito é o adulto haploide. E olha como faz sentido. Uma estrutura diploide sofre meiose e dá origem a uma estrutura haploide. Eu vou até colocar essa haploidia aqui para vocês. Então, o esporófito é diploide, sofre meiose e produz esporos que são haploides. E os esporos, eles desenvolvem, eles germinam um gametófito, que também é haploide. Então, os gametófitos, eles continuam, cadê aqui? Continuam sendo haploides. Muito bem. Lá nas briófitas e nas pteridófitas, a gente viu que os gametófitos, eles são desenvolvidos fora, né, separados do esporófito. Isso acontece porque o esporo ele é lançado para o ambiente. Aqui nas gimnospermas isso não acontece. Os esporos, eles se mantêm dentro do estróbilo, tanto masculino quanto feminino. Isso significa que o gametófito, ele é formado lá dentro. Ele germina, o esporo germina e forma um gametófito dentro do esporófito. Olha que maluco isso. Bom, o gametófito feminino a gente representou aqui como arquegônio, existem algumas estruturas aqui, mas eu quero que vocês entendam o todo. E sabendo esse processo aqui de forma contínua, né, sabendo esse todo, já é mais do que suficiente para a gente detonar nas provas. Então, nós temos o arquegônio como gametófito feminino, e o grão de pólen como gametófito masculino. O que um gametófito faz? Produz gametas. Então, aqui dentro do gametófito masculino, do grão de pólen, vai acontecer a produção de gametas masculinos. Na realidade, as células presentes num grão de pólen são duas. Nós temos o núcleo generativo e o núcleo polínico. E eu já vou falar a função desses dois caras para vocês, mas é importante a gente saber que o núcleo generativo é, de fato, o gameta masculino. No caso do gametófito feminino, vai acontecer, então, a produção do gameta feminino, que é a oosfera. Eu fiz aqui para você uma parte dessa pinha feminina aqui, um pedacinho dela. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, então, o arquegônio, dentro do arquegônio, a oosfera que eu representei aqui em roxo. O grão de pólen, quando ele encostar aqui, ele está vindo pelo vento, a anemofilia, quando ele encostar aqui na micrópila, que a gente chama essa aberturinha aqui, o núcleo polínico, ele vai sair, em primeiro lugar, formando um túnel até a oosfera. E esse túnel aqui é o que a gente chama de tubo polínico. E olha que interessante, ele abre caminho, ele forma esse tubo para que em seguida o núcleo generativo migre até a oosfera para fazer a fecundação. Então, o núcleo polínico, ele abre caminho, ele forma um túnel, que é o tubo polínico que a gente falou anteriormente, e na sequência, o núcleo generativo passa por esse tubo polínico e alcança a oosfera, fazendo a fecundação. O resultado do processo de fecundação é a formação da semente, que em ambiente propício se desenvolve, germina e forma o esporófito diploide, porque é resultante do processo de fecundação. Bom, o principal de gimnospermas tá aqui. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha entendido esse ciclo reprodutivo. Então, é muito importante a gente entender, em primeiro lugar, que nesse caso aqui, os esporófitos, né, eles são formados, ou melhor, os gametófitos são formados dentro do esporófito e, principalmente, que essas plantas independem da água para o seu processo de reprodução. Eu espero que você tenha entendido. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.